porque eu vejo assim que está faltando muita autoridade dos pais. Os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. É mais fácil largar eles e deixar eles fazerem o que querem, e depois vem as consequências, que não adianta nós, como cristão, não criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, porque depois eu vejo assim muitos pais, muitas mães, depois quando os filhos estão grandes, ai, ora por meu filho, tá nas drogas, se desviou. Eu digo, mas eu fico pensando, mas o que que tu fez para que eles não permanecessem nos caminhos do Senhor? É que a gente vê assim, hoje, os pais, as mães, em vez deles educarem os filhos em casa, eles mandam para ser educado na escola. Na escola não é para educar, na escola é para ensinar. Porque Conhecimento, é o né? conhecimento, a educação, quem dá somos nós, pais. Fala, meu povo, como vocês estão? Tão bem? Hoje estamos dando início, então, a um projeto que Deus colocou no meu coração. Esse é um projeto que é o Será que Pode? É algo que o Senhor colocou no meu coração e nesse projeto estaremos aqui trazendo pessoas que têm conteúdo para nos passar, para nos ensinar. Todos os assuntos possíveis que a gente puder, nós vamos trazer pessoas técnicas, vamos falar com advogados, vamos falar com pedagoga, vamos falar com psicólogos, vamos falar com inúmeras pessoas, convidados aqui. Eu quero trazer todas as áreas. Então, esse podcast que está hoje, eu estou fazendo as primeiras gravações desse podcast e também já quero aqui dizer que os primeiros convidados não teria como ser senão os meus pais. Eu quero aqui honrar eles, que são pastores também, são pastores no ministério ao qual nós congregamos, a nossa família congrega, no Ministério Profético Aviva, que aliás é aqui que nós estamos fazendo, nos estúdios do Ministério Profético Aviva, aqui com o pastor Moisés Oliveira e a pastora Geisbel Oliveira, que são os pastores presidentes deste ministério, a qual hoje eu faço parte também, juntamente com os meus pais que estão aqui, que serão os primeiros a serem entrevistados do primeiro episódio desse podcast. E nós estaremos aqui falando sobre um assunto que hoje eu acho de extrema importância, que é sobre criação de filhos. E antes de começar esse podcast, eu vi 2 videozinhos na internet. E esses 2 videozinhos na internet que eu vi eram de alunos dentro de um pátio de uma escola, meninas se batendo, se agredindo fisicamente ali na cidade de Novo Hamburgo. E na cidade de Novo Hamburgo também, que é aqui ao lado onde nós estamos, em Campo Bom aqui, eu também vi outro videozinho que ontem à tarde, hoje à tarde, não me recordo, do dia que nós estamos gravando, né? Também um grupo de jovens, de 5 jovens, de entre 13 e 17 anos, batendo em outro menino. Então hoje nós estamos vivendo numa era, numa geração onde se perdeu o amor, se perdeu tudo. E eu estou aqui falando com meu pai, com a minha mãe, os pastores, pastor Newton Lucas de Oliveira. E a minha mãe, eu não sei se eu falo, se ela gosta do Maria, eu falo pastora Maria Claudete, mas todo mundo conhece ela como pastora Claudete, ou ainda os mais íntimos, Dete, né? Então, mãe. Eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos nesta tarde, procurando falar alguma coisa daquilo que a gente viveu e do que a gente vive hoje, e somos gratos a Deus por tudo que temos vivido. Mãe, quantos anos tu
está atualmente e quanto aí para o pessoal. 68 anos, vou fazer 69, dia 2 de abril. Olha aí, ó. E também o meu pai fala, pai, conta um pouquinho aí da tua idade, Em primeiro lugar, quero te saudar todos apresenta. os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz por esse momento que estamos aqui nessa tarde, nesse... Será que pode? Ah, eu acho que pode. Então, tudo é possível para aquele que crê no Senhor Jesus, né? Amém, é verdade. Então, eu sou Newton, como já foi mencionado, Lucas de Oliveira, e eu tenho agora nas costas em tudo 70 anos, né? E Deus tem nos abençoado, tem nos agraciado com a saúde, né? Que é uma coisa que a gente tem que pedir para Deus, que se Deus não nos der saúde, não adianta nós estarmos aí, né? Mas a saúde é tudo. Então eu agradeço a Deus pela minha vida. Eu sou um cara que eu tenho 2 filhos lindos que Deus me deu. Deus me deu o Obrigado. pastor Moisés, né? Me deu o pastor Moisés para mim, a minha esposa. E logo após, 4 anos de diferença, 4 anos depois que Moisés veio em 78, né? 1978, Maéser veio em 1982, 3. então 1983, desculpa. Não sou tão velho assim. Um ano só, pá. E bem no início ainda, né? Em março E de ele 83. 19 de março, né? Ele nasceu. Então nós temos há poucos dias aí, nós tivemos comemorando o aniversário dele. Deus abençoe a vida dos meus filhos, né? Tenho duas noras, 2 filhas lindas que Deus nos deu, a Geisibel, esposa do pastor Moisés. Eu tenho também a Kelly, esposa do Maéser, né? E estamos muito felizes. São as filhas que Deus deu para nós, não é, né, irmãos? Não é nada de errado, né, a gente dizer que ela é nossas filhas. Foi filhas que o Senhor nos deu, esposa dos nossos filhos, né? Nos deu 3 netos lindos, né? Temos a Isabela, que também é uma moça já muito linda, nossa neta. Eu sou feliz por ela, sou feliz pelo Gabriel, que já está começando a fazer uns trabalhos já com 5 anos, né? Deus vai abençoar muito esse menino. Também estou muito feliz pelo Mateus, o Mateuzinho, que é do Maéser e a Kelly. Então, irmãos, nós somos... se eu pedisse para Deus que podia me levar agora, eu seria um cara muito covarde, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar aquilo que Deus nos deu, curtir, né? Curtir eles, curtir meus netos, curtir minhas noras, meus filhos, né? Mas a maior riqueza que nós temos na nossa vida é nossos filhos, é nossos netos. Então nossos netos e nossos filhos é tudo para nós, irmãos, né? Então eu estou feliz. E daí então nesse tempo aí Deus tem nos abençoado desta maneira, e eu creio que Deus tem ainda muito mais. Amém. Eu disse para Deus, enquanto eu estiver aqui nesta terra, eu quero que o Senhor em cada lugar que eu entrar, cada oportunidade que eu tiver, eu quero dizer que o Senhor Jesus é aquele que salva, cura e liberta. Eu já não estou perdendo tempo, não. Me dá tempo para anunciar Jesus, eu anuncio. Não tem idade, não tem tempo, é pregar tempo e é fora de tempo. Amém, verdade. Como eu comentei com vocês, hoje eu particularmente eu tô muito preocupado com essa galerinha que vem vindo aí. Tô preocupadíssimo, porque abri o celular hoje, 2 notícias aqui do News aqui, né? Eu sigo eles, de quebra-quebra em alunos de escola. E por que um assunto que eu não tinha como ser diferente e chamar vocês aqui, porque eu fui criado por vocês, né? E é algo que eu vejo todo mundo sempre falando, poxa, vocês com 2 filhos, pastor, família constituída, tudo bem na igreja, tudo, né? Elogiando, né?
a família, porque hoje, infelizmente, nem todos, poucos têm isso, né? E nós, e nenhum dos filhos de vocês, né, se desviou, sempre viveram nos caminhos do Senhor, sabe? Então, é, é algo para ser falado hoje, eu acho que é algo para ser gritado hoje, porque o mundo está se perdendo. E, infelizmente, a maior culpa disso aí hoje, que está acontecendo no nosso mundo, é a dos pais. Por quererem criar filhos para eles, não sei. E eu sempre ouvi a mãe falando sobre essa questão de criação. Mãe, para quem que eu tenho que criar um filho, mãe? Para viver e ser uma bênção na vida dos outros, né? Como nós não criamos nossos filhos para ser bom para nós, que nós gostemos, nós temos que criar nossos filhos para que os outros gostem, para que eles sejam reconhecidos e vistos como bons meninos, bons, Como bênçãos, né? como bênção por onde andar. E Deus tem nos proporcionado isso, né? Nós temos vivido tempos difíceis, temos visto. Eu não olho muito, não sou muito de. Nós não temos olhado TV, essas coisas, porque são coisas que nos entristecem, né? Então nós Sim. temos que orar a Deus e pedir que Deus mude, transforme, né? Essas crianças, esses pais, porque eu vejo assim que está faltando muita autoridade dos pais. Os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. É mais fácil largar eles e deixar eles fazerem o que querem, e depois vem as consequências, que não adianta nós, como cristão, não criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, porque depois eu vejo assim muitos pais, muitas mães, depois quando os filhos estão grandes, ai, ora por meu filho, tá nas drogas, se desviou. Eu digo, mas eu fico pensando, mas o que que tu fez para que eles não permanecessem nos caminhos do Senhor? A gente procurou conduzir nossos filhos no caminho do Senhor sem ser rígidos com eles, nós dávamos liberdade. Eles jogavam bola, que naquele tempo bola era Era pecado. pecado, olhar Pecado. televisão. Um dia meu Era esposo chegou de pecado. uma reunião de obreiros e disse: nós temos que vender a televisão ou eu não vou mais Verdade. tirar a escala. Eu disse para ele: tu não vai tirar a escala então, mas eu não vou deixar, não vamos tirar a TV de dentro de casa, porque nós temos dois que não podemos criar na casa dos outros, olhando TV na casa dos outros, como era o costume na Que era o que época. acontecia muito, né? Era o que acontecia, as crianças não tinham TV em casa, E assistir na casa ia do vizinho. assistir na casa do vizinho. Televizinho. Então, Televizinho. a gente, nessa parte, assim, eu contrariei meu esposo na época, e ele acabou concordando, porque eu disse para ele: quem fica em casa com os filhos sou eu. Tu vai trabalhar e eu que tenho que ficar com eles. Então, naquele tempo, a TV era algo assim que não era destrutivo que nem hoje. Era Hoje tem preto e muita coisa branco. destrutiva. A gente tem que deixar eles olhar, mas tem que monitorar. Muitas vezes, quando Mateus e o Gabi estão olhando TV lá em casa, eu posso estar na cozinha, mas eu estou com o ouvido ligado no que está saindo, o que está sendo falado lá. Realmente, antes era bem mais tranquilo a televisão, né? É. Hoje em dia, Uhum. hoje em Hoje dia, tá complicado. passo de tudo, ensinam muita coisa, né? Então tá terrível mesmo. Então, e é verdade, porque as coisas eram pecados e eles estavam nem aí, né? Simplesmente não pode, e graças a Deus que tu ainda, né? E Porque daqueles e eu muitos. me lembro que quando eu era pequeno eu olhava a televisão, acho que era ainda preto e branco a televisão, não? Era preto e Era. branco. Né? Era, né? Sim, a Uhum. gente comprou uma tela azul assim de um
Aquilo era não sei o que que era aquilo, isso era um plástico rígido, azul. Aí nós botamos, daí ficava colorida, teve toda azul. Toda azul. Não mudava nada, né? Tudo que passava era tudo azul, mas era azul. Isso aí. Mas é o que a gente vê assim hoje, os pais, as mães, em vez deles educarem os filhos em casa, eles mandam para ser educado na escola. Na escola não é para educar, na escola é para ensinar. Porque Conhecimento, é o né? conhecimento, a educação, quem dá somos nós, pais. E hoje eles estão querendo transferir. Estão transferindo É, a educação de casa para a escola. E não é assim. As professoras não dão conta. Imagina se tu não dá conta do teu filho em casa, 1, 2, e a professora vai dar conta de 20, 30 alunos, não tem como. Eu parabenizo cada professora, cada um que se dispõe a ser professor, tanto no ensino, ah, de qualquer área, mesmo na igreja, na escolinha, Sim, as professoras também passam é muito dificuldade. importante, é verdade. Elas passam dificuldade porque muitas vezes os pais deixam fazerem o que querem e depois vêm para a igreja querendo fazer o que querem também. Então, nós temos que dar limites. Nossos filhos, as nossas crianças têm que ter limites para que eles sejam bons cidadãos, bons pais, bons esposos. Então, sempre que as 2 vezes que eu levei meus filhos no altar, pastor Moisés e o pastor Maézer, eu disse para eles, eu não sei se eles lembram, mas eu disse para eles, quando eu entreguei eles ali, eu disse para eles: sejam bons esposo, como o pai de vocês é. Sim, nós tivemos exemplo em casa. Isso é verdade. Isso é verdade. É verdade. Mãe, mas depois eu quero a mesma pergunta para o pai, mas até aqui não adianta, eu não consigo chamar a pastora, pastor, gente, eu não consigo. É meu pai e minha mãe, tá? É meu pai e minha mãe, porque antes de ser pastor, eles são meus pais, né? Isso vem antes, vem antes. E de vocês dois, como foi, assim, bem resumido, né? Porque a história é grande, vocês passaram por muita coisa na infância. Mas como foi a infância de vocês? Os pais eram cristãos, se converteram quando vocês se converteram no meio da caminhada de vocês já tinham que idade mais ou menos, se converteram, foram para a igreja, como é que foi assim, como é que era a infância de vocês, o ensinamento, num geral assim? Eu tinha 3 anos quando meus pais se converteram. A gente viveu tempos difíceis, não foi fácil. Meu pai tinha problemas, não com álcool nem com bebida, mas meu pai, ele era depressivo profundo. E naquela época a gente não conhecia o que que era isso. Mas a gente sofreu bastante, e quando a gente se converteu, até a família tanto do meu pai quanto da minha mãe, eles nos abandonaram. Porque naquela época nós tinha tudo que as pessoas não gostavam. Nós éramos pobres, nós éramos cristão e tinha um pai doente. Então, nós éramos bem, como se diz, bem, complexados, né? Sim, Era a grande verdade. A gente era tímido, mas Deus, nas loucuras do meu pai, Deus fez algo grandioso, que ele doou um terreno para fazer uma igreja, que nós tínhamos uma área de terra grande, 3.000 metros quadrados, uma rua boa, um lugar bom. Meu pai deu 500 metros quadrados para a igreja e ali foi feito
uma igreja que está até hoje, Ah, sim, lá em Minas. Agora não é em mais Minas, né? Butiá. Agora é só Butiá, né? O nome da cidade. Na rua Verdade. Coronel Antônio Vicente Soares de Carvalho, eu nunca esqueci o Olha, o endereço, nome é grande e não esqueceu. 546, Tem um que número. era o nosso endereço, né? E, e ali tem uma igreja bem grande, que inclusive a gente quer ir visitar eles, não sei se em setembro, outubro, quando Ah, vai dar para sim. nós ir, que é aniversário da igreja. E essa igreja está fazendo, eu não tenho bem certeza, mas uns 60 anos por aí, se não tá, é perto. Porque eu era bem pequena, eu não sei, eu era bem pequena, mas eu lembro que eu ajudava a pregar os pregos na igreja, que foi feita de madeira. Carpinteira. Então a gente se criou ali. E depois, quando a igreja ficou pronta, os cultos, a inauguração, foi pastor Nils Taranger, foi a banda Mirim de Porto Alegre, do orfanato. Foi uma festa extraordinária. Então, foi algo muito maravilhoso. E a gente viveu, nós nos criamos no meio de pastores. Meus pais recebiam pastores quase que semanalmente, porque na época Porto Alegre não, Butiá dependia de Porto Alegre, então e os pastores dirigiam os cultos em Butiá e eles acabavam indo parar lá em casa. Então a gente teve muito convívio com pastores, eu acho que e eu das nossas duas famílias, minha e do meu esposo, nós somos os únicos pastores da família. E eu creio assim que foi algo que Deus nos deu. Toda a minha família foi abençoada, todos eles prosperaram, todos eles são abençoados, uns não estão, alguns não estão firmados assim, em Jesus, mas Deus tem cuidado de cada um, aqueles que estão meio assim, mas eles vão, servem do jeito deles lá. Mas nenhum Mas nenhum também. se desviou, nenhum É, bebeu, isso nenhum quer dizer, fumou. Meus não fumam, irmãos não bebem, não bebem, não. não vão a baile, não vão a reunião nenhuma. Então Deus cuidou de uma maneira tão linda. Praticamente eles deixaram de ir na igreja, né? Aham. Deus cuidou de uma maneira tão linda. Minha família, assim, que hoje a gente olha para trás e vê. ah, Aonde começou? Porque quando eu era assim que a igreja foi inaugurada, eu pegava a chave da igreja que nós tínhamos e reunia as crianças da igreja, os vizinhos, e nós íamos orar na igreja. E lá eu recebi o batismo com o Espírito Santo com 12 anos. 12 Então, anos. aham. Então, a gente viveu assim, praticamente dentro da igreja. Nós andávamos, aí nós tínhamos culto naquela igreja que era do lado de casa, daí nós, à noite, nós andávamos mais 1 hora para chegar na igreja sede, íamos no culto. Nós tínhamos escola de manhã, escola dominical, à tarde tínhamos culto e à noite nós íamos para a igreja e andávamos todo aquele percurso a pé. E nunca para nós foi difícil. Então, hoje, as recompensas que a gente tem hoje, um certo dia eu olhei, eu disse, Deus, eu queria ganhar uma alma para dizer, essa eu ganhei. Aí o Espírito Santo me disse, olha para trás, aqui na igreja mesmo, olha para trás. E eu olhei para trás e vi a igreja cheia. Ele disse, aí eu entendi que tudo era a resposta daquilo que a gente tinha vivido lá da infância, e Deus uniu o pastor Moisés com a pastora Geise. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então, Verdade. Deus tinha propósito na vida da Geise, na vida do pastor Moisés, porque eu, quando nas minhas gravidez, eu sempre entreguei meus filhos para o reino, para a obra, no meu ventre. Então, hoje eu vejo os frutos daquilo que aconteceu enquanto nós estávamos no começo da nossa caminhada de casados, eu e meu esposo, e vivemos assim, ó, tempos assim maravilhosos, vivemos tempos difíceis, mas Deus nos sustentou em todo o tempo
como nos sustenta até hoje. Eu tenho assim, essa semana nós temos vivido dias bem intensos e hoje eu estava cansada e eu pensei, mas Deus é que nos sustenta, Deus é que nos sustenta, Ele que renova as nossas forças e é aquilo que a gente viveu desde a infância. Que os pastores iam lá para casa, os idosos iam lá para casa, tinha 5, 6 velhinhas dormindo lá em casa, uma casa que tinha 10 pessoas. Como comportava tudo isso? E a minha mãe sempre foi uma mãe, uma pessoa muito extraordinária, uma pessoa assim que Coração muito bom a avó um tinha, né? coração Eu muito lembro dela. bom, ela acolhia todo mundo, ela ajudava todo mundo. O que nós tínhamos não era só para nós, era para aqueles que necessitavam. Tinha uma viúva, ela ajudava muito. Tinha outra viúva do outro pastor, ela ajudava muito. Então, nós vivemos tempos assim, ó. Ela plantava, colhia e dividia. Nós nunca tivemos, assim, falta de alimento, porque a minha mãe era muito criativa, meu pai era muito trabalhador, se ele estava bem de saúde, ele estava trabalhando. Então foram tempos que a gente viveu, tempos difíceis, mas ao mesmo tempo a gente viveu tempos que hoje nós colhemos os frutos daquilo que a gente viveu. E Deus nos sustentou em todo o tempo. Meu pai faleceu com 90 anos, minha mãe faleceu com 80 anos. Então, a gente é grato a Deus por tudo, né? E um único irmão meu que faleceu, ele estava longe dos caminhos do Senhor, mas longe o modo de dizer parado, mas ele foi salvo. A gente sabe que ele foi salvo. Minha mãe sempre dizia: eu não ganhei filho para o inferno, eu ganhei filho para povoar o céu. E é isso que eu digo para as mães: orem pelos filhos de vocês e, e declarem que vocês ganharam filhos para povoar o céu. Nós temos que saquear o inferno e povoar o céu. Nossos filhos são heranças do Senhor e essas heranças nós temos que levá-las, conduzi-los aos caminhos do Senhor em todo o tempo, Amém. não olhando, não deixando que eles façam coisas que desagradam ao Senhor, mas que vivam para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Eu lembro da vozinha do vô. Foi os únicos não. Tem a avó Jurema também, a mãe do pai. Pai, conta um pouquinho aí da tua história, então. Conta um pouquinho da tua história aí pra. Bem, mas a minha história não é das muitos. Não foi das muito fácil. Quando eu era pequeno, minha mãe me ganhou, eu morava lá na cidade de Barão. Esse Barão fica lá perto do Minas dos Ratos, por lá, a colônia lá. E eu sou um cara que fui criado sem o meu pai. Meu pai aliás, eu tinha 3 anos, quase 4 anos, e o meu pai trabalhava na lavoura. Antes ele trabalhava na mina. Depois que ele trabalhou na mina, embaixo da mina, ele caiu uma pedra na testa dele e ele ficou sem esse osso da testa aqui, que ele era afundado, só tinha pele. Eu acho que pegou uma decepção, acho, na vida dele. E ele era muito trabalhador, então como nós morávamos para fora, tinha terra, meu pai estava lavrando e a minha mãe chegou na hora do almoço assim: Nilton e Nilson, vem cá vocês dois e vai lá chamar o pai de vocês. Daí fui eu e meu irmão que Jesus já levou, e daí nós chegamos lá, não pudemos atravessar um valo, que era da largura dessa mesa aqui, mais ou menos 90 centímetros, 1 metro. Nós era pequeno, eu tinha 3 anos e meio, meu irmão tinha 4 anos e pouco também, quase 5 anos, e daí eu não conseguimos subir. Voltamos lá, gritamos, não atendeu. Nós vimos que os bois tinham carregado o arado para a sombra,
Meu pai não via. Fomos lá dizer, mãe, o pai não atende. A gente chama os boi, puxaram o arado para a sombra. Não temos ouvido nada do pai, nenhum sinal, e nós vamos lá, mãe. A mãe disse, não, então vamos lá então, aconteceu alguma coisa. Ela foi lá, como minha mãe era muito grande, minha mãe era bem alta, ela colocou um pé de um lado aqui e o outro pé do outro lado, porque a minha mãe era grandona. Aí ela pegou nós assim, com as duas mãos, e colocou um lá, depois pegou o outro e colocou o outro do outro lado também. E daí nós fomos lá. Quando chegamos lá, meu pai estava morto, encostado num eucalipto grosso lá. E uma lata, aquele tatuzinho que antigamente vendia aqueles venenos, né? Hoje não vende mais, tatuzinho, que era o nome do remédio, do veneno. Ele comeu aquele veneno, Ele então... tomou aquilo, e aquilo é que nem soda cáustica, né? Desmanchou todos os órgãos morreu ali internos. sentado. Morreu sentado ali. Daí voltamos apavorados, minha mãe não tinha como avisar, não sei o que ela fez para avisar o pessoal da família. Aqui depois foram lá buscar ele, mas tudo bem, isso aí passou, eu não vou entrar nesse mérito aí, para não tomar muito tempo. Daí aí antes do meu pai falecer, uma parte que eu esqueci de falar, ele me deu uma tunda em mim, que eu escondi. Eu preguei como criança, eu peguei um saco de prego, enterrei na grama e peguei o martelo, enterrei tudo. Aí ele disse, onde é que estão meus pregos? Ah, pai, eu tava brincando com eles, quem tu fez? Enterrei. Vai lá e pega lá, desenterra todinho, traz aqui, mas lá, sabe, aí tu derruba uma coisa da grama, tu não acha mais. Acha, é Que coisa terrível. Ainda mais enterrado ali. Digo, não achei, ele pegou um arame, dobrou e me deu uma tunda de arame. De arame. De arame. Meu Deus. Me cortou tudo, saiu a sangueira toda assim, aí eu fiquei com a raiva do meu pai. Aí depois meu pai morreu, faleceu, e aí isso foi antes, esse episódio foi antes. Eu tinha 3 anos, mais que 3 anos e meio. Aí eu me lembro de tudo, né? E daí eu crescendo, aí a minha mãe teve que se mudar para Butiá, comprou um terreno lá em uma casa, minha mãe, e ela comprou, e daí nós fomos para Butiá. Lá nós crescemos, como a mãe era muito pobre, a mãe deixava de comer para nós dar comida, e o meu pai não deixou nada para ela, nem... Não sei como é que eles fizeram lá, que daí era pequeno, não prestei atenção no que eles fizeram. E daí minha madrinha me pegou da mãe e disse assim, Jurema, deixa eu levar o Nilton, a minha madrinha, deixa eu levar o Nilton para te aliviar um pouquinho aí. E daí tu tem 4 para cuidar, e eu tiro um, aí só fico com 3, já melhor. Aí nós fomos morar com a minha madrinha. Tive um tempo lá com a minha madrinha, não sei quantos anos. Depois voltei. Aí a minha madrinha me trouxe de novo para casa, né? E daí nós fomos crescendo, levando, e o pátio tinha muita laranja, o pé de laranjeira era cheio. Só tinha laranjeira, tinha laranja branca, que hoje nunca mais se vê, né? Laranja branca, tu não vê, é uma coisa rara tu achar. E era laranja normal, que nem as outras, laranja branca, muito gostosa. E nunca mais vi desde aquele tempo. Então, a laranja que nos salvava muitas vezes da fome, né? Que não comia muita laranja na época. E daí nós fomos crescendo, e meu pai, eu com 9, acho que 7 anos, meu pai levou para a igreja. Padrasto. Meu padrasto, isso. A minha mãe daí casou com meu padrasto lá em Butiá, e daí eles aí me levou nós para a igreja, levou a mãe e nós tudo. Graças a Deus que esse padrasto, Deus usou ele para isso. Mas ele não conseguiu nem se batizar. Deu testemunho para se batizar e acabou tomando um porre e não chegou. E tu lembra quantos anos tu tinha isso? Quantos anos tu tinha mais ou menos? Qual é a tua idade? Minha idade naquele tempo ali era mais ou menos 8 anos. 8 anos. 8 anos. Minha avó se converteu, no caso. Por aí, daí nós fomos para a igreja, e daí com 9, acho que aproximadamente 9 anos, gente, já estava indo na igreja, daí conheci essa benção aqui do meu lado. Essa princesa aí que Deus me deu, que eu louvo a Deus pela vida dela, né? Com 12 anos. Daí eu já te olhava há 9 anos. Quando eu tinha 9 anos, eu tinha te notado lá. Aí com 12 anos eu comecei a namorar ela. Não, escondidão, né? Lá comecei a namorar ela, e aí, mas a sogra não é boba, não. É mãe, né? Ela sabe.
Eles estavam sabendo, os irmãos dela também sabiam. E eu vendia pipoca na época, era pipoqueira, tinha uma carrocinha de pipoca, vendia pipoca e dali do dinheiro da pipoca a gente comprava uns bombonzinhos, coisa assim, para dar para ela. Ela estudava naquela escola ali da praça ali. Daí a gente cresceu assim, trabalhando e Deus deu vitória, depois conheci E os ela. padrastos eram bons? Meu padrasto era uma bênção para nós. Olha, as pessoas andavam, as gurizadas de lá da volta que tinha pai ilegítimo, eles andavam tudo de remendado, tudo, era um lugar pobre ali que nós morávamos. Sim. Tudo remendado, remendo na frente, sinaleira atrás, e assim, né? E nós não andávamos remendado, não andávamos com relógio de pulso. Naquele tempo ninguém tinha relógio de pulso, nós tinha. Meu padrasto, o homem era uma bênção. E Deus o livre que alguém colocasse a mão em nós, né? Não. Protegia assim, bastante. Proteger, ninguém bate vocês. Aí depois as coisas aconteceram. Nós fomos na igreja, aprendi a música naquela época, né? Atravessava a praça com tuba nas costas, né? E não tinha vergonha. Depois que nós aceitamos Jesus, né? Depois nós casamos, aí em 77 nós casamos. E daí foi quando Deus nos deu nossos filhos, que glória a Deus. Nós pedimos sabedoria para Deus para criar nossos filhos. É uma coisa interessante. Nós pedimos sabedoria para Deus para criar nossos filhos no caminho dele. E nós criamos os nossos, como a minha esposa falou, na televisão. Pois bem, verdade mesmo. O meu pastor disse assim, ó, se tu não tirar a TV, porque nós não escondemos, botamos uma antena lá em cima. A nossa antena era dentro do roupeiro, né? Porque depois quando a igreja liberou a televisão, as lojas disseram assim, bah, agora vou faturar na televisão, vender só antena. A TV tá tudo escondida dentro dos roupeiros, dentro de casa. As lojas se ferraram, compraram muita televisão e venderam só antena. Daí faltou antena, né? Todos os crentes já tinham TV, né? Tudo tava em pecado. Todo mundo olhava TV escondido, né? Nós não. Aí o pastor me apertou e eu, como fui sempre temente aos meus pastores, eu sempre obedeci meus pastores. Sempre obedeci. Por isso, quando eu cheguei em casa, eu digo, amor, nós vamos ter que, acho que se desfazer da TV. E ela disse, não, a TV não sai daqui de dentro de casa. Porque aí eu fico em casa cuidando dos meus filhos, que nem ela falou, né? Daí eu digo, aí eu fui pra oração, fui pro joelho, digo, Jesus, Senhor, o que eu faço agora, Deus? Deixa eles com a TV, deixa eles com a TV. O Senhor não me disse para me tirar a TV de casa, não. Né? Isso aí, fala pro teu pastor, que tu não vai tirar a tua TV porque tu tem os teus filhos. E eu cheguei e falei pro pastor o seguinte, eu fui tirar a TV, como a minha esposa fica sozinha cuidando dos meus filhos, eu tive que deixar ela criar a TV. Agora você sabe, quer me dar escala, me dá. Se não quiser, pastor, tudo bem. Não vou deixar de servir a Deus por isso. Aí tudo bem, né? Eles liberaram igual, não mudou. Mas quando Deus está, irmão, o negócio é assim. Porque filho, nós não podemos privar eles. Não podemos privar eles. Eles querem brincar, deixa jogar bola. Tem problema, meus filhos, 2 jogavam bola. Tinha um homem lá. Nós nos criamos jogando bola e. Se criamos jogando bola, se criamos usando bermuda, isso, tudo coisas que eu lembro que na época era pecado. E os outros não podiam. E sabe o que os outros diziam pra nós? Olha, vocês podem brincar com todo mundo aqui, que esses mundando tudo aqui, ó. Mas com os filhos do Nilton, vocês não vão jogar e nem brincar com eles. Um desses que falou, um presbítérozão lá, e depois me deu um temor no meu coração, sabe? Sim. Deu um temor no meu coração, porque um deles, que se criou junto com os 2, daqui a pouco estava roubando o carro, assaltando, preso. Mas e o pai dele proibiu de brincar com os meus. E ele foi preso, e eu fiquei muito triste. Jesus, não é isso que eu queria para ele. O pai dele não proibiu, mas proibiu, literalmente proibiu deles não brincar com meus guris. Os filhos do Nilton, olha, vocês não vão brincar, são todos mundanos. Todos mundanos. E daí aconteceu o que aconteceu, né? Depois, não sei, vocês tiveram a revelação de Deus do que foi daquilo.
né? O que foi aquilo ali que eles fizeram em proibir e receberam uma recompensa muito amarga. E eu não quero que isso aconteça com a vida dos filhos de vocês que estão criando filho pequeno. Isso é um recado para quem vai assistir esse podcast. Se tem filho pequeno, não proíbe ele. Uma coisa é certa, você tem que conferir o que eles estão fazendo. Sempre monitorando os teus filhos, só que não proíbe os teus filhos assim, muito radical, não. Tem que dar limite aos filhos. Filhos sem limite. Nunca eles vão ver a Deus. Eu lembro que na nossa infância nós não fomos assim só criados na conversa, nós apanhávamos também. Não apanhávamos muito. Eu me lembro de uma vez a mãe me bateu de pantufa e eu fiz um escarcéu pra, né, garantir que ia só apanhar ali, né? Vai que ela achava que não doía muito, mas eu fiz que doía, né? Valorizei o passe, que nem os outros. Mas, falando sério, mas uma coisa que eu lembro que vocês sempre conversavam muito com a gente. É aquela história, sabe, pobre, aquela história de pobre quando vai no mercado, não fica pedindo as coisas que tu vai apanhar quando chegar em casa. Mas não era assim, né? Mas vocês sempre diziam, eu me lembro que às vezes a gente chegava no mercado, pedia as coisas para dizer, não tem dinheiro. Mas a gente nunca foi de também fazer tendel, escarcel, a gente sempre entendeu. A gente sempre explicava para os filhos. Porque sempre foi muito conversado, né? É. Sempre explicava, a gente sempre foi claro nesse sentido, assim, ó. O que eu vejo, assim, que nós, os pais, quando estão em situação difícil financeiramente, os filhos, eles têm que eles saberem. precisam saber. Ah, é verdade, é verdade. Eles têm que saberem. Nós não devemos nunca esconder dos filhos aparentar algo realidade. que não dá, que não é. Tá ruim, os filhos têm que saber e saber que tá ruim. Tá bem, eles vão desfrutar daquilo que tá bom. Mas quando não tá bom, vamos todo mundo junto economizar, cuidar das coisas. Vocês sempre falavam pra nós, né? Ó, nós não temos hoje, esse mês tá apertado, esse mês, né? Isso é verdade, é verdade. E uma coisa também que eu lembro que da minha infância era que e tudo era muito conversado, né? Muito conversado. E quando a gente desobedecia também, que é uma coisa que eu marco já nas minhas ministrações no ministério, eu falo, e isso me marcou muito, e hoje eu vivo isso com o Mateus, né? Mas eu me lembro que o pai, quando a gente fazia alguma coisa errada, o pai, ele nunca nos bateu na frente de outros amiguinhos, nunca xingou a gente na frente de ninguém. Ele só dava o aviso. Quando nós chegar em casa, nós vamos conversar. Se ele dizia, quando nós vamos chegar em casa, vamos conversar, era o que ia acontecer. Mas às vezes ele dizia assim, depende o grau do nosso aprontamento. Ele diz, nós vamos conversar e tu vai apanhar. E o pai, como sempre foi um homem de muita palavra e nunca mentiu, eu queria que ele tivesse mentido nessas horas, que nós ia apanhar e chegava na hora nós não apanhava, mas ele sempre cumpriu com a palavra dele. E isso me marcou muito. E não me marcou eu não lembro. A dor me marcou que eu senti do lado. Não, isso eu nem lembro. Eu lembro, a minha mente tem Deus sentado, o pai do lado conversando e chorando, explicando o que eu deveria ter feito e por que eu fiz aquilo e não deveria ter feito aquilo. E depois ele me batia. Mas eu, tipo assim, não me marcou o laço, me marcou o como o pai fazia aquilo. Entende? Que o pai nunca me xingou, me bateu na frente de nenhum amigo, de ninguém. Ele me levava, nós marcava, chegava em casa, daí ele fazia. Né, pai? Tu sempre teve isso. E tu foi criado assim ou tu, sei lá, foi de Deus, foi Deus que te orientou, foi algo que tu... Eu não fui criado assim, não. Naquele tempo era tudo bruto.
Os pais eram muito bruto, muito sem diálogo, sabe? Chegava e ia descendo a lenha, sabe? Então a gente Nem sabia o porquê estava não apanhando. sabia o porquê, então a gente começou a conhecer a palavra de Deus e saber como é que se criavam. E Deus foi nos ensinando como se cria um filho, né? Não dando tudo o que eles querem. Irmãos, quer estragar teu filho? Quer mandar o teu filho lá para o inferno? Dá tudo que eles querem, não nega nada. Filho que não tem limite, irmãos. Não presta para Deus e nem para ninguém. Porque ele vai ser uma pessoa inútil na terra. Então, filho tem que ter limite. Dá limite pro teu filho. Ah, mas é difícil, irmão. É difícil doer, né? Mas nós quando dizíamos para nosso filho, isso aqui não. Ah, pai, eu quero. Por enquanto não dá. Não dá. Então tá. Isso tem que. Não é, ó, pai, me dá, tá. Me dá, tá. Toma, não é assim. Não é assim, irmãos, que se cria filho. Com amor. Não bata no teu filho com raiva. Se tu bater no teu filho com raiva, isso aí não é de Deus. A raiva não é de Deus. O de Deus é o amor. E o amor, sabe o que acontece quando você vai bater no teu filho com amor? Você começa a chorar, que dói dentro de você bater no teu filho. Claro que dói. Quantas vezes doeu que a gente batia nos filhos, mesmo que não era muito. Eles eram obedientes, sempre foram os dois obedientes, né? Exceto alguma coisinha que fazia, De criança mas mesmo, coisa né? de Coisa de criança. criança. Mas, então, como assim? Como eu dizia que ia fazer, quando tu der a palavra pro teu filho, você tem que cumprir a palavra. Nem que você pegue e dá de pantufa, assim, bate devagarinho, mas tu honrou aquilo. Tu É honrou, verdade. tem que honrar a palavra, né? Então é por isso, não tem que criar filho conforme Deus quer que você crie, né? Honra a palavra de Deus, honra os teus filhos. E não mentir para os filhos, né? Não, Porque o a que tem pai mentira é mentindo pior. para filho hoje em dia é terrível. A E mentira. mentindo coisinha, na volta a gente compra, na volta a gente para. Isso aí não é de agora. Mas e isso também é tipo, mês que vem a gente faz. Eu vou fazer isso. Não, eu vou, se tu fizer tal coisa, eu te dou tal coisa. E daí o filho vai bem na escola, por exemplo, e diz: "Não, não vou te dar. Não vou dar." Não, Mas se tu prometeu, prometeu até que dá. sabe? E daí, nisso eu penso uma coisa que a pastora Claudete, a mãe, falou, que os pais estão hoje entregando a educação para as escolas, muitas vezes é pelo resultado de não terem autoridade, de não serem autoridade dentro de casa. Porque autoridade, o que me dá autoridade é a minha obediência. Ou seja, o que me dá autoridade é a verdade. Pra mim não ser mentiroso. O que te dá autoridade quando tu fala uma coisa e as pessoas vão. Não. Se o pastor Nilton tá falando, se a pastora Claudete tá falando, é verdade. Por quê? Porque eles não mentem. Porque eu não vejo eles mentindo. Então, isso é a mesma coisa pro filho. Não, se o meu pai falou que vai fazer, pô, posso ficar tranquilo, porque o meu pai, ele não mente. Eu nunca vi meu pai mentir. E isso era o que eu via. Então, se o pai dizia assim, não dá, é porque não tem, realmente não tem, então o meu pai não tá mentindo. Entende? E hoje as pessoas não têm autoridade nenhuma. Daí os filhos, aí tu manda os filhos ficar quietos, os filhos olham pra ti, mas quem é tu pra tá. Tu é um Biden nisso, tu é um Biden aquilo, tu. Sabe? Tu não obedece. Aí dentro das igrejas, não obedece teu pastor, quer que eu te obedeça, É. né? Não sou isso aí. obediente aos pastores. Até um exemplo, porque vocês são hoje liderados pelo filho de vocês. Filho. Né? O filho de vocês é o pastor presidente do ministério, então vocês são liderados dentro do ministério, vocês estão debaixo da cobertura dele. Lá na casa de vocês, nós estamos debaixo da cobertura de vocês, que vocês são a autoridade sobre nós. Exatamente. E uma das coisas assim que eu vejo que estraga muitas famílias também são mães que mentem para os seus esposos. Os filhos aprontaram e Verdade. elas. Quero proteger, né? Não, teu pai Com a ideia não de vai proteger. saber disso.
Teu pai não pode saber disso. Nunca esconda nada. Nunca esconda nada. E uma das coisas, sempre que teu esposo chegar do trabalho, nunca jogue um carrinho de lixo sobre ele. De coisas que aconteceram durante o dia. Dá um tempo, espera ele tomar banho, descansar, comer, depois fala. Mas antes disso, não. Eu sempre tive esse cuidado. E quem dizia isso para mim era uma pessoa não cristã, dizia isso para nós. A minha avó, ela ensinou isso, ela dizia isso. Nunca diga, traga os problemas para o marido quando ele Bota chega pra- do trabalho. Ele chega cansado, ele chega cheio, estressado por coisas que aconteceram. E se ele já receber um monte de reclamação dos filhos, É verdade, isso fica muito mais difícil para ser resolvido. é verdade. Então, eu sempre tive esse cuidado, assim, de não, tanto não mentir para os filhos, mas não mentir entre o casal, né? E graças a Deus, a nossa casa sempre foi uma casa de paz. É verdade. Sempre foi Isso. uma casa, assim, que As refeições, né? Sempre as fizemos todas elas todas na juntas na mesa, mesa. tragam teus filhos para a mesa, nunca deixem comer no sofá, nunca deixe cada um comer num lugar, porque aonde há a comunhão é na mesa. É o Tanto altar. que nós mandamos fazer uma mesa agora para 10 pessoas, porque A família a aumentou, né? família aumentou, tem os pequenos, e E não todos na importa. mesa. Não compramos uma mesinha pequena para botar as crianças, não. São na mesa. Desde que eles começaram a Sempre foi junto na mesa. sentar, já tinha um lugarzinho para eles Isso sentarem aí. junto. Nem que fosse uma cadeirinha própria para botar em cima da cadeira, mas a mesa é todos junto, é comunhão de É o mesa. altar. E Nossa mesa é nunca nosso altar. comer e sair correndo da mesa, lavando louça, juntando tudo. Não, ainda tem um tempo de conversa. Tem um É tempo verdade. de. Uhum. Nada atropelado. É o altar, né? Um dos É o altar da principais. O nossa altar casa. familiar é a mesa, É né? a mesa. É onde tu vai sentar, onde tu vai. Então é muito importante. E as pessoas estão perdendo isso, né? É. Estão perdendo o A costume da essência. mesa, de almoçarem junto. Às vezes, eu entendo que às vezes vão trabalhar fora, tem que almoçar fora, e tudo certo, não é problema. Mas e no final de Uma semana? reunião E por de noite, à de noite, noite, à noite tá todo mundo em casa. conciliar um tempo que dê para estarem todos Pelo juntos. menos uma refeição, né? Pelo menos uma refeição. Por dia, todos juntos, né? Nem que seja pós-culto, Uhum. E né? nos finais de Mas semana, final de semana. é verdade. Mas que haja essa união. Mas eu acho que nós vamos ter que fazer mais um podcast, porque nós tinha tanta coisa para falar ainda e o horário já se foi. Eu quero falar um pouquinho que a gente veio com a camiseta do Ah, sim, pode Aviva, falar, pode. do 50, do Aviva Mais 50, porque Deus me deu esse projeto e tudo que a gente faz, a gente conversa com o pastor Moisés e a pastora Geise, e eles concordaram, e graças a Deus está dando muito certo o nosso Os 50 a 50 a mais. mais. É uma bênção, uma reunião a cada 2 meses, mas todo mundo é muito feliz, é muita diversão. É bem legal esse projeto mesmo. E ter abençoado os experientes, né? Não vou dizer os velhinhos, né? Que de repente pode ser que alguns vão ficar tristes, né? Mas os mais experientes. Mas estamos chegando ao final, então eu quero agradecer a vida de vocês, meus pais, honrar vocês. E eu acredito que nós vamos ter que fazer uma segunda parte, porque nós teríamos muito mais coisa para falar. Mas não queremos deixar extenso demais. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, honro a vida de vocês, agradeço a Deus por vocês. E sei também que esse ministério, nosso ministério, também é por causa de vocês. Vocês também, nós somos frutos de vocês, do ministério de vocês, então o Senhor tem honrado nós e vocês. Então, eu quero pedir, como esse é o nosso primeiro episódio que está indo ao ar,
eu quero pedir que nada mais justo que vocês me abençoem, né? Como sempre, vocês me abençoam, mas eu quero que vocês façam uma oração abençoando a minha vida, meu projeto, como vocês sempre fazem. Mas agora eu quero pedir aqui ao vivo, vamos dizer assim, né? Que vocês façam uma oração e depois nós já estamos finalizando aqui. Amém. Então vamos orar, né? E sempre pedir que você nunca terceiriza nada. As coisas de Deus não se deve terceirizar, passar para outro. Quando Deus te der o projeto, tu faz. Não Amém. pede para outro fazer. É que nem esse projeto que Deus colocou no teu coração ali, ó. Será que pode? Amém. Pode. Isso aí. Pega e faz. Quando Deus dá, faz mesmo. Então nós vamos abençoar esse projeto, te abençoar a tua vida, né? Assim como do pastor Moisés, pastora Geise e a pastora Kelly, nós vamos pedir a graça de Deus. Amém. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento tão lindo que o Senhor nos concede, nós estamos aqui, Senhor, nesse podcast aqui, Senhor, queremos levar diante da Tua presença a vida do pastor Maiezer, Pai. Que o Senhor deu esse projeto no coração dele, Senhor, e ele não terceirizou com outro, não, Pai. Obrigado, Senhor, porque é que nem os nossos filhos, Senhor, nós não podemos terceirizar a educação deles. Mas, Senhor, continua abençoando o teu filho. Abençoa a pastora Kelly. Senhor, toma ela em tuas mãos, dá graça para o Maiezer, Pai, abençoamos o ministério dele, abençoamos a vida dele, porque nós temos a autoridade disso, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem colocado sobre nós a autoridade de Pai sobre nossos filhos. Senhor, nós te entregamos em tuas mãos a vida dele, Senhor, todo projeto que o Senhor colocar no coração dele, Senhor, que venha a ser feito com muita força, com muita graça e com muito poder teu, Senhor. Nós te agradecemos pela vida dele, pela vida da Kelly e do Mateus. Senhor, também o nosso pastor presidente, Senhor, desse ministério, pastor Moisés, pastora Geise, abençoa a vida deles, Senhor, obrigado por esse projeto, continua abençoando eles, Senhor, capacitando eles mais, guardando eles mais, Senhor. Aleluia, não deixa, Pai, que eles venham, Senhor, enfraquecer em nenhum momento. Aleluia, obrigado, Senhor. Nós te entregamos nas tuas mãos a vida da Isa, do Mateus, do Gabriel. Nossos netos, o Senhor tem nos dado. E, Senhor, que eles venham ser criados, conforme a tua palavra diz, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Maiezer, que está fazendo esse trabalho. Obrigado, Jesus, pela vida do Lucas. Obrigado pela vida da Duda, Senhor. Obrigado pela vida da Eduarda. Senhor, que está auxiliando nesse trabalho. Que abençoa eles, Senhor. Abençoa a Duda, Jesus. Nós cobre eles de bênção, de poder, de graça, de sabedoria, Senhor, para eles trabalhar nos bastidores desse trabalho aqui, Senhor. Abençoa eles em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, graças a Deus, eu quero fazer um pedido para vocês aí, galera, que vocês possam curtir, compartilhar esse podcast e se inscrever no nosso canal. Tá? Nós estamos iniciando este canal e eu tenho certeza que vai ser bênção para você, vai ser bênção para tua casa, para o teu ministério, para tua vida. Em nome de Jesus, vai com Deus, Deus abençoe tua vida.